No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes, semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista, absolutamente sem importância social. O País do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins, avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos seus proprietários. Nos subúrbios, não passavam de um andar, sem que por isso não enriquecessem os proprietários também. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais tramways, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. O povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de um imenso bom senso. Bom senso! Se a capital não fosse a capital do País do Sol, seria a cidade a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era a exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que tinha até sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma de seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora atribuiu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. A verdade. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de se vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible, porque no País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante, entre outras coisas. Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Só uma coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos, porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos, corria a bengala, os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia, a quem teve de explicar sua caridade. E com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isso é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira ao resto, os interesses congregados da família em nome dos princípios organizaram vários mítins como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana para provar que a chave abre portas
e a faca serve para cortar o que é nosso, para nós, e o que é dos outros, também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, bradava o tio, bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa. Mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos, ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear a ascensão, deputado, ministro. Mas eu não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Eu quero trabalhar. Vem dar na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Mas eu não acho. É pior. É um tipo de bom senso, é bolchevique. Depois trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido, menino. Você está doido. Antenor foi trabalhar, entretanto. Teve uma grande dificuldade para trabalhar. Porque, pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar, ascendendo ao pedido da respeitável senhora que era a mãe de Antenor. Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto como a água até, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma no país do sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta outro homem. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez. É doido. Tem a mania de fazer mais que os outros. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. É um mau companheiro. E depois, com ares, o patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania de seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, senhor Prachedes? Não, de jeito nenhum. Mas podia prejudicar, podia. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No país do sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho sem a norma, a praxe no convívio social compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não o tinham explorado. Antenor ria. Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se à razão dos outros, ou com interesses, ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou de tudo, juvenilmente na cidade. Sua digníssima progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas é bom. Os
parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, ensinara geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia coisa diversa. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A cabeça, tua cabeça, não regula. Ué, quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça quando seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com um pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Eu só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você de juízo? Ser como os outros, mas... Então você gosta de mim. É por isso é que eu só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido disso. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram uma tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada. Dizem-no pelo menos. Em todo caso, há tempo? Desde que nasci. Talvez, em previsão da montagem das peças, eu não posso lhe dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças são como relógios para regularem bem. Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar, pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar por aí sem cabeça? Claro, mas enquanto a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o pôquer com um ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que não o desmoralizasse. Outras Marias, ricas de posição, eram de opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia, querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos espartaquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da República, quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava a sua terra, era um modelo da felicidade. Regulava admiravelmente. Passaram-se anos assim. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma, do bom senso. O nome de Antenor era cotado.
E então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião quando os seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro. Ele veio à memória. Bolas! E eu que esqueci! A minha cabeça está ali há tempos. Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendida para o interior? Eu não posso ficar a vida toda com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Escuta, há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais nada. Espero ansioso e admirado pela sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Fez Antenor. Tem se dado bem com a cabeça de papelão? Sim. As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por séries vendem muito. Mas e a minha cabeça? Eu vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. E então? Desarranjo grande? O homem recuou. Sabe, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio, aos concursos. Antenor ia colocar a cabeça, mas conteve-se. Faça o obséquio de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá, mesmo parado em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique? Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça? Antenor ficou seco. Pode ser que Vossa Excelência profissionalmente tenha até razão, mas para mim a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique Vossa Excelência com ela. Eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. Muito bem, esse foi João do Rio e o Homem de Cabeça de Papelão. Eu já narrei aqui, inclusive 2 vezes, é a terceira vez agora, aparecendo como o próprio Antenor aqui. Será que eu também tenho a cabeça de papelão? Olha, gente, eu adoro, eu amo a obra do João do Rio e acho até que ele, por ter sido conterrâneo de Machado de Assis, não foi tão valorizado quanto deveria. Eu acho até que foi ofuscado. Um escritor negro que trouxe pra gente obras, inclusive digita aí, conta um conto, João do Rio, tem aí diversos contos que eu já narrei dele, Dentro da Noite, O Bebê de Tarlatana Rosa, O Homem de Cabeça de Papelão, entre outros aqui, tá? Então, conheça esse novo escritor que já morreu há muitos anos, mas que muitos ainda não conhecem, e quem conhece é fã. E eu também sou fã. E você já fez sua inscrição? Dá trabalho, eu estou 1 hora aqui gravando. Ai, meu Deus do céu. Faz sua inscrição, deixe seu like e vamos conversar lá no Instagram, @contaumconto_Favaro. Isso mesmo, do Marcelo Fávaro. Então é isso. Boa semana para vocês. Até a próxima no País do Sol. Tchau.